Boa noite a todas e todos. Meu nome é Marcela, sou estudante do curso de Pedagogia da UFSCar. Hoje, juntamente com os professores Vinícius, a pós-graduanda monitora Silvia e o pós-graduando Vitor, iniciaremos mais um tópico da disciplina optativa Educação, Estado e Poder. Este tópico é representado pelo tema Ler conteúdo da Constituição Federal de 88, com destaque para os artigos 205 e 206. Hoje teremos como convidado o mestre e doutorando Vanderlei de Freitas Nascimento Júnior. Vanderlei é advogado há 14 anos na área civil e criminal, mestre em Direitos Coletivos e Cidadania pela Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP, especialista em Direito Processual Civil pela Rede Anhanguera, Uniderp, e doutorando no programa de pós-graduação de Ciência, Tecnologia e Sociedade da UFSCar. Passo a palavra agora para o professor Vinícius. Olá, boa noite a todas e todos. Muito bom rever todo mundo. Sinal de que estamos firmes e fortes, apesar desse ano 2020 ter sido um ano bem complicado, né? Eu digo apesar de ter sido, porque felizmente também está no fim, né? Está acabando. O nosso tema realmente é esse, basicamente, né? Os artigos 205 e 206 da Constituição. São artigos que dão preferência ao capítulo da educação, né? A ideia de liberdade, a ideia de autonomia, a ideia de liberdade de ensinar, de aprender, né? E de se construir o conhecimento da forma mais justa do ponto de vista ético e também mais equilibrado do ponto de vista do conhecimento e dos limites ou das atribuições ou preceitos, digamos assim, que fazem parte de qualquer conhecimento verdadeiramente científico, né? Se não há neutralidade, pelo menos que haja alguma objetividade. E eu acho que a Constituição consegue nos indicar uma boa parcela nesse sentido. Do que é efetivamente construir conhecimento com liberdade, mas, sobretudo, com responsabilidade pública e tendo em vista, como eu falei agora há pouco, a construção de um conhecimento científico. Então, mas a seguir, nós teremos a participação do professor Vanderlei, também aqui já agradeço mais uma vez a presença dele, é o nosso companheiro já há muito tempo, né? Não só aqui dos eventos, nesse modelo remoto de 2020, mas desde o ano passado, com um grupo de pesquisa, com outros cursos e etc. Enfim, felizmente, a gente tem conseguido, nos últimos anos, construir um grupo bem diversificado, um grupo bem responsável e bem participativo, né? Eu acho que esse é um caminho essencial para a universidade, né? E para todos nós que vivemos e passamos aqui tanto tempo das nossas vidas, né? Acho que isso também corresponde ao papel social, de certa forma, que é de abrir espaço para vocês, que é de dar oportunidades para vocês, né, se apresentarem, ganharem experiência, claro, melhorarem também o currículo Lattes, né? Porque tudo isso tem alguma forma de certificação, mas essa certificação, obviamente, ela só corresponde ao trabalho de vocês, então, na verdade, é só uma maneira de atestar, né, o trabalho, a responsabilidade e o empenho que vocês sempre tiveram. E aí, como eu falei, desde 2017, pelo menos, a gente tem conseguido de maneira assim mais articulada e a cada ano de maneira crescente, nós temos conseguido incorporar muita gente ao nosso grupo, né? Esse ano, a Teia, por exemplo, eu a conheço já das disciplinas, mas não de um trabalho, né, como esse aqui, nessa disciplina, e também lá no programa, né, também lá no PBGCTS, lá com os eventos, assim como a Marcela, que também conheci, aliás, esse semestre, né, não faz, acho que a Marcela foi que eu conheci, digamos, por último, né,
assim, mais recentemente, mas é como se eu conhecesse há muito tempo, já há muitos anos. O que é muito bacana isso também, porque a gente vai criando, além de tudo, também relações de afinidade, né, de humanidade mesmo, e passa a conhecer as pessoas, né? E não o cientista, não a professora, não o pesquisador, né? Mas passa a conhecer a pessoa. E que certamente vocês concordam, hão de concordar comigo, que toda pessoa é mais importante do que qualquer título, ou de qualquer atividade que ela possa ter, né? Essa ideia também da dignidade humana, e que está, digamos, nesse repositório de princípios que aparecem nos artigos 205 e 206. E após a fala do professor Vanderlei, desculpe, eu vou tentar conversar com vocês também de outros princípios que, de certo modo, transparecem não apenas o artigo 205 e o 206, mas que estão, digamos, em todo o contexto da Constituição Federal e, insisto, são princípios essenciais para pensarmos a construção do conhecimento científico de maneira equilibrada, de maneira séria e de maneira responsável. Mas aí ficaria, então, para a segunda parte. Ok? Marcela, muito obrigado. A sala é sua. Muito obrigado, professor Vinícius. Passo a palavra agora para o professor Vanderlei. Bom, boa noite a todos. Boa noite, professor Vinícius, Marcela, Teia, pessoal que está nessa organização dessa aula, né? Hoje eu fui convidado para falar sobre o artigo 205 e 206 da Constituição Federal. E para nós iniciarmos essa conversa, é preciso fazer a leitura, né, do artigo 205 e 206. Então, vamos fazer por partes. Primeiramente, vamos começar com o artigo 205 e fazer alguns comentários sobre ele, né? Porque ele trata principalmente da questão do capítulo da Constituição, capítulo 3º, da educação, da cultura e do desporto, né? E a seção 1, ela fala exclusivamente da educação. E o artigo 205 da Constituição Federal, ele fala o seguinte, que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esse artigo 205, então, ele trata a educação, primeiramente, pessoal, como sendo um direito. E quando a gente fala direito, é um direito e garantia fundamental, inerente a todos os cidadãos. Então, a partir do momento que nós promovemos a educação, nós temos que pensar que nós estamos promovendo, sim, o bem comum, né? E quando a gente fala em Constituição Federal, a gente deve sempre ter em vista que o Estado, ele tem como sua lei máxima a Constituição, tem o seu regramento máximo, ou básico, né? A Constituição Federal. E qualquer governante que seja, independente de partido, de crença, ele tem a Constituição para servir como roteiro de como administrar, de como governar. E aqui deixa bem claro que quando a gente fala em educação, o próprio Estado ele tem que promover políticas públicas que sejam capazes de atingir o objetivo máximo, né? E o artigo 205, ele fala que é direito, mas ele fala o seguinte, que ele visa promover, a educação visa promover o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania
e a qualificação para o trabalho. Então, vejamos que são 3 objetivos básicos que a nossa Constituição, que a nossa lei áurea máxima, né, traz. Desenvolvimento pleno da pessoa. O que seria isso? O desenvolvimento pleno, se a gente fazer uma breve análise sobre o contexto da Constituição, e aqui eu peço licença só para ler outra tela, que está na outra tela a Constituição, tá? O artigo 1º, que fala dos fundamentos, né, do Estado Democrático de Direito. E lá no inciso 2 fala da cidadania. No inciso 3, da dignidade da pessoa humana. Eu acho que foram os primeiros artigos que vocês já trabalharam com o professor nesse curso. E nós temos que, quando a gente fala de exercício da cidadania, a gente pode entender esse desenvolvimento pleno da pessoa. Porque ela vai se conscientizar que ela é sujeito de direitos e que ela é também, deve ser, pelo menos, cumpridora dos seus deveres. Pois, a partir do momento em que se vive em sociedade, ninguém tem direito sem ter a contraprestação dos deveres. Então, nós devemos sempre nos alertar para esse exercício da cidadania. Eu cumpro os meus deveres, eu possuo direitos, e quando é colocado num contexto social, nós temos que nos harmonizar nesse embate aí, entre direitos e deveres. E a partir do momento que eu faço isso, eu entro no inciso 3º, que fala da dignidade da pessoa humana. Então, você tem um desenvolvimento pleno, você tem condições de ter uma vida digna, de ter um mínimo existencial que é garantido pela Constituição Federal. E nós temos aí outro fundamento que, quando eu falo preparo para o exercício da cidadania, não adianta nada eu querer ter uma postura como cidadão, exercendo direito, cumprindo deveres, se o Estado não me fornecer um mínimo de segurança para viver com saúde, com direito a lazer, que são o que nós chamamos de direitos sociais. E os direitos sociais, se vocês pegarem para ver na Constituição Federal, eles são claramente descritos lá no artigo 6º da Constituição, e vocês vão verificar que, primeiramente, o direito da educação ele é trazido no caput do artigo, na cabeça do artigo. São direitos sociais. Primeiro, a educação. Vocês podem verificar que ele vem antes de tudo? A saúde, a alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção maternidade. Por quê, gente? Porque para que se exerça a cidadania, para que se tenha uma educação digna, eu tenho que ter condições básicas. Ninguém aprende com fome. Ninguém aprende sem uma moradia digna, principalmente agora na pandemia. Nós estamos aprendendo, ensinando através da internet. Todos os brasileiros têm acesso à internet? Todos os brasileiros têm condições técnicas e materiais de ter um bom computador, de saber utilizar esse equipamento? Então, essa é uma grande pergunta que se faz em termos de políticas públicas. Será que o Estado está desenvolvendo nesse sentido? E nós, enquanto educadores, nós estamos propiciando um ensino através, por exemplo, de qualidade? Porque quando nós estamos longe, virtualmente, nós temos que ter o cuidado de fazer o quê? Preparar todo o nosso conteúdo também de uma maneira simples. Porque presencialmente é fácil nós transmitirmos o nosso conhecimento através de emoções, de expressões. Isso na sala de aula nós vemos, né? Aquela entonação que o professor dá. Mas agora, virtualmente, será que todas essas sensações são transmitidas fidedignamente para os nossos alunos, para os nossos ouvintes? Então, é algo que a gente deve sempre pensar. E outro ponto trazido pelo artigo 205 é a questão da qualificação para o trabalho.
E aqui nós verificamos que, assim, nós precisamos ter uma formação técnica também, tá? Porque o desenvolvimento pleno da pessoa compreende condições de trabalho para garantir o desenvolvimento nacional, para nós termos uma evolução enquanto pessoas. Então, a gente verifica que tem 3 tipos de educação aí. A primeira que fala, aliás, 2 tipos, desculpa. O desenvolvimento pleno da pessoa e preparo para o exercício da cidadania, é que o professor Vinícius sempre fala, é aquela educação, até defendida por Paulo Freire, que é a emancipadora. Porque você está exercendo os seus direitos, você está tendo o seu desenvolvimento pleno, educação e a cultura também é englobada nesse sentido. E nós temos a questão da educação permanente também. Porque por mais que você termine o curso técnico, a educação permanente, no sentido de desenvolver plenamente a pessoa, de preparar para o exercício da cidadania, ela continua. Você acabou a graduação, você acabou a pós-graduação, esse trabalho continua de educar de uma forma emancipadora, de uma forma permanente. Os efeitos se prolongam no tempo, né? E nós temos ainda, quando a gente fala da qualificação para o trabalho, essa educação técnica. E hoje, no nosso país, qual é a análise que nós podemos fazer? Será que a nossa educação ela é emancipadora, permanente ou quase que exclusivamente técnica? Essa é uma pergunta que eu já deixo aí para o professor depois responder. Com certeza ele vai ter muitas críticas a esse respeito. Por quê? Porque é o que nós vemos no nosso dia a dia. É fácil nós falarmos que nós precisamos desenvolver tecnologia e, em contrapartida, nós começamos a cortar verbas para CAPES, para FAPESP, para a própria UFSCar. Como nós vamos produzir ciência sem recurso? Então, são reflexões que esse artigo 205 nos permite fazer. Porque nós verificamos o seguinte, que é dever do Estado, como eu disse, em termos de políticas públicas, mas é dever da família também. Em que sentido? Incentivar o jovem, o adolescente, a criança, a estar matriculado num curso de qualidade, a exigir dos governantes um curso de qualidade, até mesmo as creches para as nossas crianças. Então, nós temos que saber que a família também é corresponsável. Porque quando o artigo 205 fala que a educação é promovida, incentivada com a colaboração da sociedade, de uma forma indireta, toda a sociedade ela acaba sendo responsável também por esse trabalho de educação, tá? Então, nós verificamos o seguinte, que quando nós falamos também nesse sentido de educação, a gente tem que estar ligado no sentido do aprendizado, tá? Nós temos que oferecer uma educação com qualidade, nós devemos promover a questão da cultura de um povo, e o que os governantes têm medo é de um povo aculturado, digamos, se existe essa palavra. Pois aquele que tem cultura, ele tem consciência de direitos, deveres, obrigações e de vários outros elementos que são importantes para nós construirmos o quê? A nossa sociedade democrática. Viver a democracia é você ter acesso a todos esses tipos de direitos. E a própria educação seria isso. Agora, a questão da cultura, a gente tem que verificar que se refere-se ao aprimoramento do ser humano, dando ênfase ao quê? A ideia de um patrimônio cultural. Então, esse desenvolvimento que nós devemos ter culturalmente, saber todas as particularidades, por exemplo, de cada povo, de cada região, o respeito aos diferentes, aqueles que realmente lutam por direitos iguais,
nós temos uma educação que ela deve ser inclusiva, porque nós temos questões de gênero, de raça, a questão de deficiência física, e a partir do momento que nós exigimos do governo, por exemplo, um tratamento igual, nós temos condições de equiparar todas as diferenças para que todos tenham a mesma qualidade de ensino. E a partir do momento que nós promovemos uma educação permanente, emancipadora, eu não posso, em momento algum, trabalhar para que essa educação seja exclusiva, e ela seja capaz de deixar alguém à margem dos restantes, do restante das pessoas que fazem parte desse grupo. E aí a gente verifica que a cultura, ela faz parte desse pleno desenvolvimento da pessoa, faz parte da cidadania, da dignidade da pessoa humana. E aí a gente entra naquilo que o nosso país tem como objetivo. Somente dessa forma você constrói uma sociedade livre, justa e solidária. Somente dessa forma você consegue promover bem de todos, sem preconceito de origem, de raça, de cor, de idade, qualquer outra forma de discriminação, né? E eu, lendo aqui, um livro que é uma Constituição Federal comentada, do professor José Miguel Garcia Medina, ele traz alguns comentários, gente, que é muito interessante, sobre algumas decisões do STF, por exemplo, que o ministro Joaquim Barbosa, na época, em 2007, ele, falando sobre a questão da educação, ele fala assim: de fato, somente possível ao Estado o desempenho eficaz de seu papel no que toca à educação, se estiver apto a determinar a forma de alocação de recursos orçamentários que dispõe para tal atividade. Essa competência é exclusiva do Estado, não podendo ser delegada a entidades de direito privado. E aí você começa a analisar o contexto nacional. Cortes na verba da educação. Será que isso é correto? Será que isso faz parte do Estado democrático de direito? Porque a nossa Constituição, os nossos juristas, a nossa jurisprudência, ela está remando ao contrário ao que nós vemos, não somente no governo federal, mas até estadual. É fácil a gente colocar o salário do professor, que aí a gente já entra na questão do artigo 206, que são garantias, dentre elas, a questão da valorização dos nossos profissionais, né? E aí, para concluir essa parte do 205, tem só um comentário que o professor José Medina faz. Ele fala da questão do homeschooling, né? A escola dentro de casa. Será que isso é admissível? A escola domiciliar? Porque nós temos alguns artigos que falam do ensino básico obrigatório, 208 da Constituição, inciso 1º, o núcleo mínimo curricular, no artigo 210, a convivência familiar e comunitária, o artigo 227. Então, não adianta nada eu promover educação emancipadora, permanente, que seja capaz de formar cidadãos, se essas pessoas não estiverem interagindo com a sociedade, não estiverem interagindo com as famílias. Então, isso é muito importante. Aí, num julgado sobre essa questão do homeschooling, ele fala que é até admissível, só que essa forma de você ensinar, você tem que, de uma certa maneira, tentar promover essa interação social. Não adianta nos criarmos isoladamente, sem interagir. Qual é a nossa contribuição para a sociedade? Esse acho que é o grande fim. Então, quando a gente verifica as crianças aprendendo coisas básicas que fazem com que eles possam interagir entre si, mesmo com a pandemia, a gente verifica várias escolas
promovendo sarais, né? Ou saraus, eu não sei o plural, alguém me corrija aí, por favor, para poder interagir entre os colegas. Então, eles vão no estacionamento das escolas, nessa questão da pandemia, já que não pode fazer isso, eles estão interagindo de alguma forma, não somente em casa, né? E aí, a gente entra nessa discussão do artigo 206, então, que o ensino ele será ministrado com base nos seguintes princípios. Aqui eu já estou no artigo 206 da Constituição Federal. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Será que todas as pessoas têm acesso à escola? Todas as pessoas têm condição de permanecer na escola? E aí aquela questão que eu falei, eu vou aprender com fome? Será que tem uma merenda digna? Será que isso está acontecendo no meu dia a dia? E isso, quando eu falo, eu estou saindo um pouquinho da esfera do ensino particular, que, via de regra, ele deve cuidar disso, até para se manter no mercado, mas e no ensino público? E aí a gente vê tantos escândalos, né, em relação à merenda, desvio de verbas. E quando a gente fala de acesso na escola, será que é acessível a educação para todos? Por exemplo, aqui em Jaú, no curso de Direito, nós temos uma aluna que é cega no primeiro ano. Nós temos um professor tutor que fica na aula com ela desde o início. Então, é algo que se está se atentando, porque nós precisamos fazer a diferença dentro da nossa micro-realidade. Agora, as escolas públicas, todas têm a questão de Libras, por exemplo, para surdos, mudos. A questão do acesso para os deficientes, nós temos as rampas de acesso, nós temos as carteiras apropriadas, nós temos as condições de suprir essas diferenças. E quando não se supre as diferenças administrativamente, por bem, cabe à sociedade se organizar, a nós que estamos tendo essa reflexão, essa conversa sobre isso, a promover ações que nós chamamos de afirmativas, que são aquelas que realmente vão fazer com que os direitos e garantias fundamentais sejam aplicados, em que as políticas públicas sejam efetivadas, tá? Para que se tenha essa igualdade que tanto se busca, tanto se fala, mas pouco se realiza. Então, nós precisamos ter essa visão. E isso é o que fala o inciso 1º do 206. Depois, a gente fala do ensino, que deve haver o quê? A liberdade de aprender, a liberdade de ensinar, de pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. E aí a gente entra na questão das liberdades. Liberdades públicas, liberdades individuais, a liberdade de expressão, nós temos a liberdade de cátedra, o professor pode ensinar aquilo que ele achar que é conveniente, a liberdade religiosa, nós estamos num estado laico, eu posso obrigar alguém a seguir determinada religião ou não seguir determinada religião? Qual é a crença que eu devo priorizar em detrimento a outra? Então, são discussões que cabe ao professor também fazer essa triagem, para que não se gere diferenças. Porque, às vezes, se nós não soubermos como lidar com essa situação de liberdades, eu posso estar gerando um discurso de ódio dentro da minha sala de aula. Eu posso estar gerando um discurso de ódio dentro das redes sociais. Então, nós temos que tomar pleno cuidado, porque nós somos livres para fazer o que quiser. Só que tudo nos convém? Nem sempre. Principalmente quando a nossa liberdade vai colidir com a liberdade de outra pessoa, com a liberdade de um outro grupo. Então, nós devemos sempre educar, e é o que o professor Vinícius sempre
falava nas suas orientações comigo, que eu sou orientando dele também, né? Que a educação, ela não pode gerar essa questão do discurso do ódio. Ela tem que ser uma educação que ela eduque para quê? Para tolerância, para você tolerar as diferenças, para você promover, enquanto educador, os debates em relação aos direitos humanos, em relação à democracia, como isso deve acontecer no nosso meio. Educar para a tolerância é ensinar as peculiaridades de todas as questões que nós temos, as diferenças, né? Nós temos que fazer com que isso gere um senso crítico nas pessoas, de forma também que se respeitem. Não adianta criticar somente para tentar inferiorizar alguém. Não, nós temos que promover essa discussão, essa crítica a todos os tipos de discursos que são veiculados na sala de aula, por exemplo, para que reduza as desigualdades. A redução de desigualdades também está nos primeiros artigos da Constituição. E dentro da sala de aula, enquanto cidadão, enquanto sociedade, nós devemos sempre nos preocupar com isso. Agora, o inciso 3º, nós temos o pluralismo de ideias, concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. E aí nós verificamos, assim, que cada universidade, seja ela pública, seja ela privada, ela tem o seu enfoque. Ela acaba ou não sempre migrando para uma ideia de construção do conhecimento. Aquilo que eu estou vendo que o professor colocou, essa questão da educação ética. Será que todas as instituições se respeitam entre si? E quando a gente fala desse pluralismo de ideia, dessa coexistência de instituição pública e privada, devemos perguntar, existe cooperação entre elas? Porque, enquanto professor, por exemplo, de educação privada, de faculdade de Direito privada aqui em Jaú, aí em São Carlos também na Unicep, é a mesma educação que é oferecida na UFSCar? São os mesmos embates que se faz? Pode haver uma colaboração entre as instituições? Não só pode, como deve. O professor falava no início, nós temos essa parceria aqui para quase 3 anos já, entre a Faculdade de Direito de Jaú, a UFSCar, em que o professor me ajuda nesse trabalho de tentar trazer os alunos para essa realidade, para debates realmente que façam a diferença. E nós temos a questão também, não só da cooperação técnica, mas também, às vezes, a cooperação financeira. Que ponto que a instituição privada pode colaborar financeiramente com um trabalho, com uma pesquisa, com um investimento em algum setor, que possa lhe dar também um retorno, né? Até que ponto nós devemos priorizar ou se apropriar do conhecimento produzido na universidade pública? Ou até que ponto pode-se priorizar o conhecimento na universidade privada? Então, é algo que a gente precisa sempre focar, cooperação entre elas. De que forma? Nós temos que sempre verificar o que é melhor. Fora isso, gente, a questão da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Oficiais seriam do Estado, promovidos pelo Estado, patrocinados pelo Estado, organizados pelo Estado. Deve ser um ensino público gratuito. E quem pode fazer parte? Quem é o público-alvo? Pessoas carentes? Pela questão da próprio Estado democrático, sim. Mas pessoas também que têm um outro tipo de condição podem acessar a educação? Aí nós perguntamos, a educação aberta, será que ela seria uma alternativa? Existem os prós, existem os contras, né? Mas nós devemos sempre promover o bem de todos com esse sistema de cooperação, de interação, tá?
A valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei. Planos de carreira, com ingresso exclusivamente com concurso público, de provas e títulos aos das redes públicas. Então, a rede pública, ela contrata seus professores por meio de concurso público, valoriza seus profissionais. Essa é uma grande pergunta que se faz. Num curso, por exemplo, de pedagogia, vocês não estão sendo formados apenas para ser professores ou empregados. Você pode ser um diretor, você pode ser um gestor de educação. E qual é a visão que você está construindo na sua graduação? Qual é a visão que nós, enquanto estudantes, até de pós-graduação, nós estamos construindo em relação a isso? Até que ponto o nosso professor ele é valorizado? E não só financeiramente, mas a questão tecnicamente. Nós sabemos que no meio acadêmico existe aquela briga de egos. E será que isso é saudável para a educação? Será que a gente, às vezes, não precisa deixar um pouco o nosso, a nossa sabedoria, em tese, né, de lado, para tentar ser mais humilde em ouvir a opinião, a ideia do outro? E compartilhar ideias é, com certeza, a melhor forma de se crescer intelectualmente, pessoalmente, enfim. E agora, uma gestão democrática do ensino público na forma da lei. Então, nós temos as diretrizes básicas da educação, nós temos as diretrizes trazidas pelo MEC, e não é porque é trazida pelo MEC que ela traz todos os fundamentos que, de fato, são construtivos. Quando nós temos um governo que faz uma política pública de educação voltada para o bem de todos, acima de qualquer coisa, beleza, mas enquanto, por exemplo, o ensino técnico, uma forma de protecionismo com as grandes empresas, para que se tenha um certo investimento, você está produzindo uma ciência, você está produzindo uma educação, você está fazendo com que essa educação técnica, né, para o trabalho, seja às vezes mais importante do que essa educação emancipadora. Isso é um exemplo que eu trago, por exemplo, de alunos do curso de Direito que já falaram que ele jamais vai ser um advogado. Ele não se sente, às vezes, capaz ou não tem aptidão para isso. Mas ele fez Direito porque ele quer se instruir de quais são os seus direitos, os seus deveres e como ele deve se portar. E, às vezes, ele se forma, ele não trabalha na área, mas ele se tornou um cidadão melhor. Então, essa educação, ela permanece, ela continua, ela evolui, e nada impede que ele venha um dia trabalhar tecnicamente naquela área que ele escolheu. Então, nós devemos ter esse cuidado de preparar sempre as pessoas para o futuro, né? Preparar para o futuro, pensando no futuro, mas preparar o presente, né? Isso é o mais importante. E outro ponto interessante é a questão da garantia do padrão de qualidade. Ensino público. Será que todas as escolas estão tecnicamente preparadas? Todas oferecem a mesma qualidade? E aí nós temos que ser criteriosos e críticos para a construção de algo bom. Não só crítico apenas, sem fornecer, por exemplo, uma possível solução. Nós que estamos discutindo isso, analisando a Constituição, por exemplo, nós temos que pensar em alternativas para passar. Talvez você faça um estágio numa escola e você tenha a chance de falar com o diretor, de dar uma ideia, de promover uma ação social. Tudo isso faz parte. Tudo isso você deve procurar colocar nos seus objetivos. E o inciso 8º fala do piso salarial profissional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal.
Então, nós temos o quê? A lei federal trazendo garantias para os professores. O piso profissional é respeitado? Pergunta-se aí. Agora eu falo, por exemplo, como professor de rede privada. Os sindicatos, com toda essa mudança legislativa da reforma trabalhista, eles foram nitidamente enfraquecidos. Será que eles conseguem representar muito bem os seus professores filiados? Será que eles têm instrumentos para isso? É uma pergunta que a gente faz constantemente. Com essa pandemia, quantos professores tiveram suas verbas, seus salários reduzidos? Eu, numa das entidades, eu tive um salário reduzido, drasticamente. E são coisas que nós devemos saber. Só que o trabalho é muito maior, por exemplo, para preparar uma aula, você tem mais tempo, você não dorme, a sua internet não é boa, você tem que contratar um plano de internet melhor, seu computador não é bom, você tem que comprar um computador melhor. Então é isso, gente, é algo que eu estou trazendo para a gente ver a nossa realidade. Eu estou tentando trazer essas discussões também, porque é o nosso dia a dia. Se a gente analisar os noticiários, tudo que eu estou falando, vocês vão achar uma reportagem a respeito, porque é a realidade do professor brasileiro, é a realidade do educador brasileiro. E aí a gente faz aquela pergunta, eu sou realmente um educador ou eu sou um tecnicista? Eu só formo técnicos, eu só educo para o trabalho. Será que a minha educação tenta trazer algo bom para as pessoas, no sentido delas exercerem seus direitos, delas realmente fazerem o que o artigo 205 faz, que é preparar para o exercício da cidadania, para o pleno desenvolvimento da pessoa? E aí nós verificamos que o parágrafo único, ele fala que a lei dispõe sobre categorias de trabalhadores considerados profissionais de educação básica, fixação de prazo, elaboração da adequação dos seus planos de carreira. E aí toda a rede pública fornece um plano de carreira justo para os seus professores? Será que tem um investimento para que isso aconteça? Então, essas perguntas não é só para criticar, mas é porque a partir do momento que eu tiver um poder de decisão, uma influência em determinado setor, até político, e nós devemos sempre olhar para a política não com desprezo, mas com interesse, porque o nosso futuro está lá. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? E para encerrar, gente, a gente verifica o seguinte, que tem alguns princípios do sistema educacional democrático que eles devem ser respeitados. E dentre esses princípios, que são trazidos, então, no artigo 206, que eu fiz a leitura, nós temos a universalidade do ensino, a igualdade do ensino, a liberdade, o pluralismo, a gratuidade do ensino público, valorização dos respectivos profissionais, gestão democrática da escola e o padrão de qualidade. Então, esses princípios, gente, vão servir de base. Eles estão traduzidos no artigo 206, mas eles são agora nomeados a ponto de nós termos o quê? Essa qualidade na nossa forma de educar, tá? Então, acredito que eu tinha, assim, para falar com vocês, não sei se eu já estourei o tempo ou não, mas eu coloquei o ponto, aquilo que é mais importante a gente comentar e refletir. E agora acho que tem bastante elementos para o nosso debate, né? Para fazer esse fechamento. Então, agradeço ao professor novamente, a Marcela, aos meus colegas Té e Vinícius, pela paciência também, tá? Muito obrigado. Obrigada, professor Vanderlei.
Agora a gente parte para uma questão que a gente tem da Sara aqui. Ela perguntou: quando você diz educação emancipadora, é emancipação em que sentido? A emancipadora é aquela que te prepara para a cidadania, é aquela que te prepara para a vida, é aquela que te dá condições de você brigar por seus direitos, para você exercer os seus direitos enquanto pessoa, enquanto eleitor que depositou o voto de confiança para um governo, e que você deve haver um respeito para isso. Emancipar é você dar voz ativa àquele cidadão. É não deixar com que a ignorância, talvez, faça daquela pessoa submissa à vontade das minorias. Então, eu penso dessa forma. Só para reforçar, o Vanderlei já havia mencionado isso também, mas é quando ele diz assim: eu tenho muitos alunos que fazem direito e me dizem que não vão exercer e tal. Antes da UFSCar, eu também fui professor de faculdade de Direito, né? Por aproximadamente 15 anos. E eu também ouvi, muitas vezes, muitos dizerem exatamente isso. E eu penso exatamente como você e dizia exatamente a mesma coisa naquela época. E mesmo hoje, se alguém perguntar: eu vou fazer direito para quê? Eu não vou exercer? Eu não vou ser advogado ou advogada. Então, para que você vai fazer? Para conhecer melhor os seus próprios direitos. E eu tenho certeza que quem faz esse curso tem uma visão, tem uma prerrogativa, inclusive, que é diferenciada, né, em termos de valorização e defesa dos seus próprios direitos, porque decorrem de um conhecimento, né, que é diferente, digamos assim, de um cidadão totalmente leigo. Então, do ponto de vista técnico, já é muita coisa para alguém que segue essa trilha, digamos. E do ponto de vista humano, talvez seja ainda maior, porque quando você tem esse conhecimento, essa mosquinha azul aí, que é do direito e que é do conhecimento de forma geral, ninguém mais tira isso de você. Então, digamos assim, que a gente prepara pessoas para lutar pelo direito, independentemente se vai ser um técnico, né, se vai, em algum momento da vida, exercer ou não um trabalho técnico, numa conversa, num debate, numa discussão no sindicato, numa discussão no ambiente de trabalho, na família, com os amigos. Eu tenho certeza que essa pessoa emancipada, porque teve acesso a um conhecimento mais aprofundado, mais elaborado dos seus próprios direitos, eu tenho certeza que essa pessoa tem uma posição de destaque, ela tem uma posição diferenciada. Porque, nesse sentido, quanto mais livre este conhecimento, quanto mais aprofundado em termos desses direitos de cidadania, mais emancipada está essa pessoa, né? Do julgo, do aprisionamento, da ignorância, de forma geral, porque todo mundo é ignorante de alguma coisa, né? Obviamente. Eu sou ignorante de física, de química, biologia e etc. Então, é óbvio que todo mundo tem uma parcela gigantesca de ignorância, mas ignorar os próprios direitos é algo problemático, porque é profundamente político, no sentido de que, se você não se prepara para esta luta pelo direito, que na verdade é o seu direito, né? Ou são os seus direitos, é como se houvesse um caminho, uma possibilidade maior dessas pessoas serem subjugadas, serem enganadas, serem tolhidas, né? Serem tuteladas, até judicialmente, né? Em alguns casos.
Quer dizer, ou seja, emancipar é isso também, né? Se apoderar do conhecimento, e no nosso caso aqui especificamente, do conhecimento que por si já é livre, porque tem essa ideia de pluralismo de ideias, como está na Constituição, né? Tem essa ideia de liberdade de ensinar e de aprender e de participar do processo de construção do conhecimento no ambiente escolar. E isso eu acho que é profundamente humanizador. E, nesse sentido, é humanizador também como caminho para a emancipação, né? Tudo que humaniza, eu penso, nos aproxima da ideia de emancipação. E aí, só fechando então, quer dizer, aquele sujeito que faz o direito, que faz o curso, mesmo sabendo que nunca vai exercer, ele está mais próximo da autonomia do que aquele outro que desconhece completamente os seus direitos. Ou seja, também não há autonomia sem emancipação. E não há emancipação sem conhecimento. Eu não me refiro aqui somente à ideia de conhecimento escolar, né? É claro que também passa por isso. O que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, também passa por isso, né? Porque a ideia de escola também enfim, tem vários componentes, mas um deles é a socialização, o outro é a perspectiva que você pode sistematizar, né, as informações e buscar um conhecimento mais qualificado, porque tem pesquisa, o Vanderlei pesquisou hoje à tarde, eu também montei um texto, não é que a gente pesquisou hoje à tarde, isso já está no nosso repertório há muito tempo, mas é que em algum momento, como hoje, você procura uma sistematização ou nova, ou mais clara para você, porque a gente também se modifica, né? Então, uma coisa que leu ano passado, obviamente, você não lê da mesma maneira hoje. Ou seja, esse é o sentido de produzir também o conhecimento que o ambiente escolar propicia. Mas a gente pode falar de um conhecimento filosófico que você tem, às vezes, dentro da família, ou dentro de grupos em que você participe. Podemos pensar o conhecimento em termos de ética, que você constrói da convivência, a partir da convivência com as pessoas, conhecendo as pessoas como elas são, né? Portanto, se livrando de preconceitos, se livrando de discriminação. Isso também é conhecimento, né? Porque você conhece melhor o outro e, obviamente, passa a se refletir, passa a refletir sobre você mesmo. Então, tem um reflexo imediato, acredito, em cada um de nós, esse sentido da socialização que a escola permite. Nesse aspecto, também falo que as limitações do ensino remoto são muito maiores do que a gente imagina, né? Exatamente por nos manter muito à distância, apesar de todos nós aqui nos conhecemos já um pouquinho mais. Mas